Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje estou aqui para mais um Fora das Páginas, o Fora das Páginas número 6, onde eu vou falar dos filmes e séries que assisti no mês de junho e também dos podcasts que eu ouvi. Já vou logo avisando que se tiver um ruído aí de fundo, o dia aqui no prédio hoje está movimentado. Aqui em casa meu marido está assistindo um jogo de futebol, mas também está rolando uma festa no prédio, tá tendo vários barulhos aqui no salão de festa, de mulher falando no microfone, crianças gritando. Eu não sei o quanto vai passar para gravação, mas vocês já estão avisados, tá? Vamos começando com os filmes, então, como sempre olhando aqui pra minha listinha pra não esquecer de nada. Eu comecei assistindo um clássico do cinema que tinha me passado batido até hoje, que é o A Bela da Tarde, do Luiz Buñuel. Nunca tinha assistido, vi na Apple TV. E é um filme bem surrealista, né? Ele trabalha muito essas questões de desejos reprimidos se manifestando pelos sonhos. É a história de uma mulher burguesa, né? Ela é interpretada pela Catherine Deneuve, e ela é casada com um homem super bonzinho, super trabalhador, assim, marido super ótimo, mas ela não tem desejo sexual por esse homem. E aí ela fica tendo uns sonhos onde ela é punida e humilhada. E ela acaba decidindo dar vazão a esses seus desejos, que ela não entende muito bem, trabalhando como prostituta. A Bela da Tarde, então, é o nome de guerra dela, né? Ela assume esse nome para que as pessoas não a conheçam e vai trabalhar numa espécie de prostíbulo chique. É bem pequeno, assim. O lugar para onde ela vai trabalhar só tem 3, além dela, só tem mais 2. Então são 3 mulheres trabalhando. Mas é um lugar, assim, meio reservado, né? Mais discreto, enfim. E aí a gente vai vendo um pouco essa oscilação aí, tanto entre essa experiência que ela vai ter, né, se passando por uma prostituta, quanto os sonhos estranhíssimos que ela vai ter. E eu acho até que o filme deixa em aberto, assim, a possibilidade de que tudo fosse sonho, algumas coisas são imaginação. É um pouco difícil de estabelecer o que é sonho e imaginação ali. É um filme de que eu gostei bastante, achei interessante. Eu acho que hoje em dia é muito difícil ver certos filmes do passado, porque a gente já começa a olhar certas questões em relação à mulher com outros olhos, né? Mas assim, tentando pensar que é um filme de outro tempo, né, ou de época onde essas discussões talvez não acontecessem como acontecem hoje. E eu acho que a minha questão com o filme é mais a questão de o filme ser um filme dirigido por um homem sobre talvez os desejos recônditos e um pouco polêmicos de uma determinada mulher. A visão de um homem sobre a sexualidade de uma mulher também, acho que tem um pouco esse ruidinho aí que fica pra mim. Mas apesar desse ruído, eu até diria que foi um filme bastante interessante. Depois eu vi um filme chamado Uma Lição de Vida, de Mike Nichols, vi na HBO Max. Foi uma indicação de alguém no Instagram. Não vou lembrar agora de quem. Se você estiver vindo, fala pra mim, por favor. E a pessoa me indicou porque esse filme, ele é a história de uma professora de literatura que tá com câncer terminal. Só que ela é pesquisadora da obra do John Donne, que é um poeta inglês, sobre o qual eu acho que eu falei mais dele no Instagram, não sei se eu falei muito dele aqui no canal. Mas o John Donne era um poeta que ele tem todo um lado de poesia sacra, mas ele também tem de poesia erótica. E um dos temas que ele mais desenvolveu é a morte. Então esse é um filme sobre uma mulher morrendo, refletindo sobre a morte a partir desse estudo que ela fez. Eu não amei o filme não é péssimo, mas eu achei que ele tem alguns problemas, talvez pelo fato de que a professora se mostra, em princípio, muito austera, mais fechada, e com a piora da sua morte, ela vai ficando um pouco mais sentimental. Eu acho que isso é esperado, dada a situação. Mas assim, na tela, na atuação, eu achei que o filme ele acaba oscilando um pouco entre uma certa aridez e um certo sentimentalismo que eu não sei se o filme soube articular muito bem. Então eu fiquei com a impressão meio mediana do filme. Depois eu vi Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, na Apple TV. E eu gostei bastante. Esse filme tem um roteiro, assim, bem curioso, né? Porque ele vai tratar dessa amizade barra amor entre pessoas com 10 anos de diferença, né? Então é esse aluno de high school que também é um ator mirim, então ele tá aí, vamos dizer assim, que ele tem já uma carreira, ele tem um dinheirinho próprio, e já que ele tem esse dinheirinho e uma mãe empresária que é meio parceira, ele tem uns negócios próprios, e ele conhece, num dia de foto de anuário de colégio, a fotógrafa do estúdio de fotografia, que é uma menina de 25 anos. Então eles têm aí uma diferença de 10 anos entre si.
Ele conhece essa moça, se apaixona por ela e tenta se aproximar dela. Ela, em princípio, fica totalmente desprezando essa ideia de uma proximidade com alguém tão jovem. Mas aí eles começam a desenvolver ali uma amizade, eles vão virar depois até parceiros nos negócios. Não vou falar mais muita coisa, mas o filme ele tem uma leveza. Eu achei o filme interessante porque ele tem uma leveza, ele tem esse espírito de juventude em que a gente tá tentando se afirmar, tá tentando entender qual é a nossa, né, também um pouco, apesar da distância de fases deles. As atuações são espetaculares. Eu fiquei muito impressionada com a atuação dos atores nesse filme. Ele não é um filme que despreza o incômodo em torno dessa diferença de idade, mas a maneira como ele vai lidar com isso eu achei interessantíssima. Então fica aquela amizade esquisita, tem um incômodo da pessoa que é adulta, que fica meio que irritada com a outra que é adolescente, típica adolescente, mas também aquele clima meio de juventude, de verão e de falta de perspectiva um pouco. E o filme também tem um pouco essa coisa de um desejo de expansão individual numa época complicada politicamente, uma época de Guerra Fria, de conflitos acontecendo, crise do petróleo. Então, assim, todo um contexto político por trás que tá muito, assim, só de pano de fundo mesmo, embora a gente vá percebendo o que é. Mas onde as pessoas estão ali tentando viver a vida delas e ser felizes e se encontrar na vida, enfim. E a maneira como essas duas pessoas se aproximam e criam essa amizade, laço, que tem um quê de irritação mútua também. Eu achei muito bom. Eu fiquei, assim, absorvida pelo filme. Eu adorei assistir. Foi um ótimo entretenimento. Depois eu revi um filme que eu me lembrava de ter gostado muito, que foi O Segredo dos Seus Olhos, do Juan José Campanella. Eu vi no Prime. Filme argentino clássico, né? Com o grande Ricardo Darín. E eu só confirmei que o filme é ótimo. Eu gosto muito de como esse filme trabalha vários gêneros no mesmo, né, na mesma película. Ele é a história de um policial que tá meio que se aposentando, mas ele decide escrever um livro sobre um caso muito importante na carreira dele, que foi o caso do assassinato, né, estupro e assassinato de uma moça muito jovem. E foi um caso complicadíssimo de resolver, foi um caso que a polícia, a própria polícia e os juízes não contribuíam muito para a resolução. Tem um fundo político ali da ditadura na Argentina, o que também tornou as coisas muito complicadas, mas o filme é sensacional e assim, o diretor consegue levar muito bem o filme da trama policial para um filme romântico, para um filme com a questão psicológica, assim, também meio estranha, com fundo político. Olha, o modo como ele consegue articular isso é realmente muito impressionante, porque o filme é muito bom. Eu fiquei realmente feliz de descobrir que resistiu ao teste do tempo. Eu continuei achando o filmaço. Eu recomendo muito, se você não assistiu O Segredo dos Seus Olhos, filmaço. Depois eu vi Mouthpiece, um filme da Patrícia Rosema, diretora do Canadá. Vi no MUBI, assim, zapeando, procurando, como sempre, novas diretoras. E eu gostei também médio desse filme, acho que 3 ou 3 estrelas e meia de 5, quase 4. Ele é um filme adaptado do teatro e ele é a história de uma jovem mulher que está vivendo o luto da morte da sua mãe. Então a mãe dela morre. Na verdade, o início do filme, ela descobre que a mãe morreu. A mãe tentou falar com ela antes, mas ela não conseguiu atender a mãe. E aí ela entra nesse luto super difícil porque ela não estava muito bem com a mãe. Então tem uma coisa de culpa aí envolvida. E a maneira como a diretora decidiu contar esse filme foi fazendo com que a protagonista se dividisse em duas mulheres diferentes. Então, na verdade, você tem 2 atrizes fazendo a mesma personagem. Eu acho a premissa interessantíssima, porque tem essa coisa de sujeito cindido, tá? Então você tem ali 2 lados da mesma pessoa e cada atriz enfocando mais um lado dessa pessoa. Mas eu acho que o filme, em alguns momentos, ele apela para outros recursos, até bem teatrais, de musical e não sei o quê, que eu não acho que encaixaram bem com o restante do filme. Não sei se funciona melhor no teatro, mas eu fiquei com a impressão de que tem uns recursos ali meio extra que ficaram sobrando na história. Mas, de modo geral, é essa relação entre mulheres, relação entre mãe e filha, né? E essa coisa também de um luto difícil, porque tem culpa envolvida, e essa coisa também de você superar um certo caminho da mãe, uma filha que julga a mãe, mas também uma mãe que, de certo modo, também julgava um pouco a filha. Então, assim, um pouco desse abismo dos desejos, o que a mãe queria, quais as escolhas que a mãe fez e quais as escolhas que a filha fez.
Eu acho o filme interessante, eu acho que vale sim assistir, mas não acho que ele é perfeito não, acho que ele tem uns probleminhas. Os 2 próximos filmes que eu vou falar, eu vi por causa de um post da Maíra. Maíra Dalmas, que é poeta, já resenhada aqui no canal, ela fez um post falando de 2 filmes que ela viu. O Regarding Susan Sontag e o Visage Village. O Regarding Susan Sontag, da Nancy Cates, tá na HBO e eu reassisti, eu já tinha visto esse filme, mas eu fiquei muito feliz de rever, porque tinha coisas que eu não me lembrava. É um filme, né, sobre a escritora e pensadora, teórica, jornalista Susan Sontag, que é uma figura que me interessa muito, eu gosto muito dela. Eu, até hoje, só li os livros de não ficção dela. Não li tudo, né? Eu li ensaios de 2 livros dela. Um é o Questão de ênfase e o outro é o Contra-interpretação. Acho que são esses 2. E inteiro eu li aquela entrevista para Rolling Stone, que ficou bem famosa porque teve edição recente aqui há pouco tempo. E o Diante da Dor dos Outros, que está resenhado aqui no canal. Eu também li o primeiro diário dela inteiro, o segundo volume eu comecei a ler, mas não terminei, e eu ganhei aqui da Companhia das Letras aquela biografia que saiu dela também tem pouco tempo, do Benjamin Moser, que é aí um biógrafo bem contestado e criticado por várias acadêmicas, né? As pessoas não gostam muito da maneira como ele trata as biografadas. Tá aí a biografia, mas eu não li ainda. Eu gosto muito dessa postura que a Susan tem de se interessar tanto pelos clássicos quanto pela cultura pop e de querer ler tudo, de querer estar por dentro de tudo. Eu gosto muito disso. Gosto muito também dos textos teóricos dela que eu li, as coisas que ela escreveu sobre cinema e sobre literatura, uma pensadora que me interessa muito. E foi interessante ver esse filme que dialoga um pouco com o diário dela, né? O que ela buscou na vida, o que ela queria, o que ela ambicionava em termos de carreira, né? Como ela era uma pessoa que se colocava muito, que onde tinha um conflito acontecendo, ela ia lá saber o que estava acontecendo, uma pessoa que também não tinha muito medo de emitir opiniões, assim, contra o que estava corrente na época. E uma pessoa que fazia, assim, uma certa também questão de colocar a sua opinião de modo incisivo. Então, assim, eu acho que é uma pensadora que me impressiona muito, que me interessa, cujo trabalho também me interessa muito. Então foi muito bom rever, eu gostei bastante e recomendo. Já o Visage Village eu nunca tinha visto, é um filme da Agnes Varda e de um fotógrafo francês também chamado JR, acho que é o pseudônimo que ele usa, tá no MUBI. Eu já tinha visto outros filmes da Varda, esse não, e eu gostei bastante desse. É um documentário meio poético, assim, né? Esses filmes da Varda, eles estão num entrelugar entre documentário e ficção. Tem uns momentos que são claramente encenados e são mais poéticos, mas ao mesmo tempo ela tá ali fazendo aquilo que ela tá filmando, tá? Eu gosto dessa mistura que ela propõe e do tom que ela emprega nos filmes. A gente consegue perceber também muita influência, assim, da Nouvelle Vague, né? Ainda, assim, de certos recursos da Nouvelle Vague. Ela se junta com esse fotógrafo para visitar cidades do interior da França e lá eles fazem retratos das pessoas, dos moradores ou dos trabalhadores, imprimem em tamanho grande e colam nas construções da cidade. Então, eles pegam, por exemplo, fazem fotos de grupo de um pessoal de uma fábrica e colam nas paredes da fábrica, ou então pegam fotos de uma moça que era filha de um mineiro e cola numa construção onde tinha uma vila de mineiros. Enfim, ela vai aí fotografando pessoas fazendo essas fotos grandes. Tem fotos na caixa d'água de certos lugares. E tem a conversa dela com esse fotógrafo, né? Ele é mais novo do que ela, então eles ficam ali tendo uma conversa meio geracional também. E pensando juntos sobre arte, trabalho, mas sobre a vida também, né? Também existe ali uma conversinha sobre a vida mesmo, a postura diante da vida, e eu gostei muito. Depois eu vi um filme muito bom chamado Monsieur Klein, ou Cidadão Klein, de Joseph Losey, no MUBI. É um filme que tem o Alain Delon no papel principal e é um filme bem kafkiano, assim, no tom. O Monsieur Klein é um negociador de obras de arte, né? Ele compra e vende obras de arte. O filme se passa durante a França ocupada e ele descobre que alguém tem o mesmo nome que ele e esse alguém é judeu, numa época em que os judeus estão sendo já estão começando a ser despachados para os campos de concentração. Então ele fica obcecado em saber quem é esse duplo dele, quem é essa pessoa que tem o mesmo nome que ele, e ele começa já a ter alguns problemas com as autoridades por causa disso, né? Porque esse homem que teria o mesmo nome que ele, que seria judeu, ele assinava um jornalzinho judaico, enfim. Ele começa a ter que responder pelas coisas que o outro faz e ele fica obcecado em descobrir onde esse homem tá, onde ele tá se escondendo, onde é que ele mora. Vira aí uma obsessão
em torno desse duplo misterioso. E eu achei o filme muito bom, recomendo muitíssimo. Infelizmente não é o mesmo caso do próximo filme, que é o The Castle, um filme que é uma adaptação de um livro do Kafka, do Castelo, livro já resenhado aqui no canal. O filme é de Alexei Balanov, um diretor russo, eu vi no MUBI, e o meu problema com esse filme é que o Castelo é uma história sem sentido, né? Como costumam ser as coisas do Kafka, essas coisas meio sem explicação. E o Castelo é essa história de um agrimensor que foi contratado para fazer um trabalho no castelo. Ele tenta chegar nesse castelo e não consegue. Ele vai esbarrando de uma série de impedimentos. Ele chega na vila onde fica o castelo, mas ele nunca consegue chegar ao castelo. E ele fica fazendo essas visitas totalmente meio que improdutivas, assim, e mal sucedidas, a estalagens, a casa de certas pessoas, a uma escola. Ele começa a se desentender com as pessoas dessa vila. Ele vai descobrindo que várias dessas pessoas com quem ele encontra são subalternos da burocracia do castelo, mas ele nunca consegue acesso ao castelo, alguém que o leve até o castelo, alguém que lhe dê uma autorização para chegar. A obra do Kafka é muito marcada por um tom assim bastante sóbrio, né? Ele tem essa escrita que é muito cartorial, burocrática mesmo. E a falta de sentido fica ali muito pelos buracos, né? Essa é uma história de muita repetição, de muita volta, uma história que fica falando coisa que não vai pra lugar nenhum. Ela dá essa agonia por esse volteio inútil que ela tem o tempo inteiro. E eu acho que o filme dificulta que a gente tenha essa angústia da volta, da repetição sem sentido e da falta de resposta e da falta de sentido, é que o filme tem maneirismo demais. Então o diretor começa a botar um monte de coisa no filme, um monte de música, coisas que não tem no livro, personagens que não tem no livro. Visualmente o filme é interessantíssimo. Ele bota assim uns aparatos técnicos muito interessantes, uma coisa quase meio steampunk. Não seria exatamente steampunk não, mas é uma coisa assim meio tecnologias do início do século XX. Embora no Castelo, o Castelo ele é um livro que ele não tem muito tempo marcado, você não sabe direito quando que a história passa. Mas o filme faz essas escolhas estéticas que me parecem um pouco excessivas. Então, assim, o filme, ele soou pra mim às vezes como Alice no País das Maravilhas, ou Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Muita coisa, muito estímulo. E aí eu acho que vai enfraquecendo um pouco o tom de falta de resposta, impossibilidade, incapacidade, alienação, repetição irritante que tem o livro, a história do Kafka. Então, pra mim, o filme não funcionou muito, apesar de ele ser interessantíssimo do ponto de vista visual. Esses foram, então, os 9 filmes que eu vi esse mês. Agora vamos às séries. Eu consegui assistir temporadas inteiras de 4 séries. Eu comecei vendo Boneca Russa, que eu cheguei a citar no vídeo passado, na Netflix. Eu amei a primeira temporada de Boneca Russa, né, que é a história de uma mulher que ela, no dia do aniversário dela, ela morria, o dia acabava, ela morria de novo, então ela ficou revivendo o mesmo dia, que era o dia do aniversário dela, várias vezes, sendo que no fim do dia ela sempre morria de alguma maneira. Na segunda temporada, ela vai viver um outro tipo de experiência, que é entrando no metrô de Nova York, ela viaja no tempo, e aí ela começa a ter contato com a vida da mãe dela, quando a mãe dela estava grávida dela. E aí ela começa a entender um pouco da história da sua família. Essa segunda temporada vai botar uma ênfase na história familiar que tem a ver também com Segunda Guerra, né? Eu falei Segunda Guerra aí falando dos filmes anteriores, mas a família dela era de origem húngara. E eram pessoas judias que foram presas, que tiveram que esconder seus bens, tiveram seus bens confiscados pelo exército alemão. Então é um resgate aí um pouco dessa história familiar de refugiados perseguidos. Eu, no entanto, achei a série doida demais, talvez. A doideira da primeira temporada eu gostei muito, mas a da segunda eu achei super confusa. Eu vi os primeiros 2 episódios e fiquei assim, gente, o que tá acontecendo nessa série? O primeiro já me desanimou muito. Eu acabei vendo a série até o final. Eu acho que eu criei um apego com a Nadia, que é a personagem principal. Ela é muito doida, assim. Eu gosto do jeito dela. Um jeito, assim, meio boca suja, sabe? Totalmente sem filtro. Mas ela também é super estilosa, assim, toda de preto, sabe? Eu gosto um pouco do estilão dela.
Mas apesar da primeira temporada já lidar com um certo absurdo, um certo fantástico que não tem necessariamente uma explicação assim muito realista, no fantástico é difícil mesmo dar explicação realista. Enfim, tinha um nonsense que funcionava em termos de ficção. Eu acabei achando que a segunda temporada voou longe demais, assim. E é curioso porque eu acho que ela também falhou mais em me prender, me engajar, eu acho, no drama, né? Tem uma mensagem nessa série do egocentrismo da personagem, de como ela tem que se importar com as pessoas, né? Por que ela ficava morrendo no início? Por que ela tem que resolver até que ela pare de morrer? E agora? Por que ela começa a voltar no passado para resolver certas coisas? E a sensação que eu tenho é que se a mensagem da série era que a personagem era muito egoísta, muito autocentrada e ela não olhava muito para as pessoas ao seu redor, que na medida em que ela se envolve com essas questões que ela tem que resolver, tanto quando ela estava morrendo todo dia na primeira, como na segunda, quando ela viaja no tempo e vê o que a mãe dela passou e a avó dela passou, né? Quem veio da Hungria foi a avó. A sensação que eu tenho é que ela continua muito não se engajando nas pessoas que estão presentes na vida dela. Então, assim, ela acaba se ausentando muito da vida das pessoas do presente dela pra ir escavar aí essa história do passado. Então, eu não sei se eu entendi direito da onde saiu, pra onde foi essa série. Mas, enfim, assisti, acho que mais pelo apego à personagem. Depois eu vi o Grace and Frankie, a última temporada da minha série querida no Netflix, também a minha série lá, que eu já tinha falado também no último episódio do Fora das Páginas, com as amigas da terceira idade, né? Essa série deu uma destrambelhada também do ponto de vista de pra onde a gente vai levar o humor desse negócio. Era a última temporada, então assim, a resolução de alguns personagens, pra mim, ficou um pouco apressada, mas não a das principais, mas assim, talvez os personagens coadjuvantes, que já eram muito coadjuvantes perto das duas, que são maravilhosas, né, da Grace e da Frankie. E aí, a resolução do drama delas duas, embora os episódios fossem ótimos, é um humor, assim, leve, né, não é uma coisa sagaz e ácida, enfim, é um humor mais leve mesmo. Mas as atrizes são ótimas e eu acho que elas trabalham um pouco com esse estereótipo que elas assumem, sabe? A Grace sendo a mais perua e a mais ácida e a mais cínica, e a Frankie sendo a mais riponga, a mais doida artista e tudo mais tilelê. Eu acho que elas desenvolvem isso muito bem. A resolução da vida delas, da amizade dela, dos problemas delas existenciais, foi uma piração, assim, o negócio foi uma piração, assim, muito delirante, mas tudo bem. Não foi, assim, um final excepcional, eu acho, foi uma coisa doida demais, mas passei bons momentos com essa série ainda nessa última temporada, né, tirando o episódio final, que eu acho que é esse, que foi o mais delirante, eu continuei gostando muito. Essa série, ela trabalha muito questões, assim, sobre a terceira idade difíceis de mobilidade, problema de memória, algumas doenças. E teve nessa temporada também, elas trabalharam isso bastante bem. Mas o último episódio teve essa coisa de uma guinada, assim, fantástica, foi um doido meio bobo, assim, não foi um fantástico arriscado, assim, um fantástico corajoso. Eu acho que foi um fantástico meio doidão, assim, e ficou naquela coisa bem leve, né? Manteve a coisa na leveza, mas tudo bem. Amo essa série e estou relevando tudo. Depois eu vi Stranger Things na Netflix. Vi a temporada toda também, maratonei. E eu tenho muito carinho também, porque é anos 80, né? Período da minha infância, resgata muito toda uma estética que eu vivi muito na infância e juventude, videogame, músicas, roupas. Então mexe muito assim com um imaginário próximo. Mas eu preciso confessar pra vocês que eu era totalmente a pessoa que achava que Stranger Things ia ser o máximo na primeira temporada e que das outras em diante já ia ser uma forçação de barra muito grande. Eu acho que a série, na segunda e na terceira temporada, até conseguiram, talvez, justificar a sua continuidade, fazer coisas interessantes. Mas a temporada minha favorita mesmo é a primeira. E eu vou, assim, gradativamente gostando um pouquinho menos das outras. Eu tenho um pouco de problema com escolhas de roteiro dessa série. Nessa última temporada em especial,
reapareceram com 2 personagens que tinham morrido. Um personagem, ele é mais sinistro. Eu acho que pra frente vai ter alguma explicação estranha do porquê que esse homem reapareceu, porque ele tem um quê, assim... Ele é um pouco vilão, assim, ele é um cara meio estranho, assim, e ele tá metido com coisas esquisitas, então, enfim, ele deu o jeito dele de reviver. Agora, o outro cara tem uma explicação de por que ele reapareceu, mas, cara... Que explicação preguiçosa. Eu achei muito preguiçosa. Uma outra questão é que a gente tem ali o grupinho dos meninos, né, dos adolescentes, das crianças. E eu acho que um grupo tá ótimo, né? O grupo lá que tá com a Nancy, que tá com o Dustin, eles estão ótimos. E aí no grupo que ficou o Mike, o Will e aquele personagem novo lá, o Ripongo, ele é ótimo. Eu não sei se ele é Ripongo, né? Ele é um menino da van. Nessa época não era mais Ripongo, ele é da marihuana, assim, mas o menino da van, ele é ótimo. Mas eu achei o Will pouco explorado. Eu acho que jogaram aí no ar uma provável questão com a sexualidade do Will, mas ficou muito, assim, sutil, né? Pouquíssimo trabalhada. Eu fiquei meio com dó dele, assim, com a impressão de que ele ficou ligeiramente esquecido no churrasco. O núcleo da Joyce, a gente aqui nessa série vai ter basicamente... A gente vai ter 3 núcleos, praticamente, trabalhando separados, mas na real vão virar 4, né? Porque uma personagem vai se separar de um desses grupos e a gente vai ter 4 histórias meio que acontecendo paralelas, elas vão em determinado momento lá se juntar. O núcleo da Joyce, né? A Joyce tá com aquele moço, com o Murray, né? Que é aquele cara da conspiração, não sei o quê. O Murray meio que ajudou eles na temporada passada. Ela vai estar lá resolvendo umas coisas com ele de novo. Eu adoro o Murray. Eu amei o Murray. Achei ele um alívio cômico maravilhoso. Mas eu achei a Joyce um pouco absurda nessa série. A Joyce sempre foi mais ou menos um pouquinho pé do absurdo. Mas agora achei ela absurda demais. E eu achei muito doida esse núcleo de história que eles estão. É que eu não tô querendo dar os spoilers aqui, mas eu achei muito doido, assim, achei bem forçado. E aí a parte do Dustin, pra mim, acabou sendo realmente a parte mais interessante, que é as investigações que eles fazem, a importância que é dada pra música. Eu aqui vou sempre falar, tentando não dar spoiler do que aconteceu, porque eu não sei quem viu ainda e quem não viu. Mas a importância que dão pra música, o modo como relacionam lá com os dramas da Max, todo esse núcleozinho ali, Max, Dustin e Nancy e investigação, eu achei o máximo. Essa foi realmente a parte que eu gostei muito. Mas o restante eu fiquei com essa impressão aí de uma canelada de roteiro. Porque aí o que acontece? Eu não consigo mais levar a série meio a sério, sabe? Eu fico vendo a série meio que no espírito da zoeira, sabe? Porque eu fico, ai, cara. E aí acho que essa coisa dos personagens que foram ressuscitados com resposta preguiçosa. Uma outra coisa é a dos monstros, né? Então, por exemplo, você tem lá o monstro, e aí você tem o Demogorgon numa determinada temporada. Aí você acha que ele é péssimo, né? Você vê ele fazendo coisas péssimas. Eu acho que não, que ele não era nada péssimo, né? Que tem um outro muito pior. E aí eu fico meio que confusa sobre a hierarquia entre os monstros e quem é realmente importante, quem não é, quem é lá o criador do mundo invertido e quem não é. Eu adorei a explicação pro vilão desse primeiro episódio, né? Porque essa é uma temporada que vai ter 2 episódios. Então a explicação da temporada desse primeiro episódio, eu adorei. Não sei se o pessoal achou forçado, eu adorei o modo que deram pra responder esse cara lá. Mas aí você fica perguntando, tá, mas qual é a relação desse cara com o outro lá, o Mind Flayer? Eu não sei, eu não consigo relacionar, é um negócio muito estranho. E aí eu acho que fica esses buracos aí de roteiro, e aí é isso, eu vejo muito pela coisa, acho que afetiva, dos anos 80, alguns personagens que eu gosto muito e tal, mas eu acabo ficando com essa relação meio, tô vendo no espírito da zoeira, assim, né, porque tem coisa, a impressão que eu fico que a série mesmo não quer que você se leve ela muito a sério, porque ela dá tem uns buracos e tem umas coisas muito doidas ou muito forçadas que, gente, eu tô ficando velha, tô ficando chata, né? Eu já falei que quando eu tô com problema com série, cara. Se não tem problema de construção, eu acho tudo muito bobo, né? Muita bobagem, assim, então não sei. Eu acho que eu tô ficando chata. Mas aí, pra terminar um pouco melhor, eu vi The Gilded Years na HBO Max, que eu adorei. Essa série é do mesmo criador de uma outra série que eu adoro, que é Downton Abbey. The Gilded Years se passa nos Estados Unidos, se passa em Nova York, e aí vai mostrar lá, em século XIX, os novos ricos contra os velhos ricos. E, spoiler,
nenhum rico presta, são todos horríveis, né? Pessoas, né, extremamente preconceituosas, com regras de etiqueta e de estratificação social super rígidas. E aí os ricos novos não são muito melhores, porque eles chantageiam as pessoas, eles humilham também outras pessoas. Enfim, tudo horrível, tudo péssimo, porém muito bem feito. Atuações ótimas, dramão, assim, muito bem construído. A personagem mais mocinha da parada, que é uma menina lá que fica... O pai dela morre, ela descobre que ele não deixou dinheiro nenhum pra ela. Eu achei isso muito Jane Austen e Irmãs Brontë. E aí ela fica meio que sozinha no mundo, ela tem que sair lá da cidade dela, que eu esqueci... Massachusetts, sei lá, esqueci qual é a cidade. E vai morar com as tias. Ela tem essa tia viúva, que é a Agnes Van Ryn. E ela tem essa tia solteira, que fica ali meio que como agregada da Agnes, que é a Ada, né? Então, a Agnes e Ada. E ela vai descobrir com essas duas tias, que são bem diferentes, né? Porque a Agnes é super mal-humorada, cínica e assim, mandona, né? Tipo, rica, autoritária, assim. Um pouquinho de Violet, de Downton Abbey, mas assim, um pouco mais nova. E acho que um pouco menos graciosa. E a Ada, que é com a Cynthia Nixon, né? Personagem totalmente diferente do que ela tá fazendo no Sex and the City. A Ada é mais doce, mais gentil, mais calorosa, mais amorosa, né? Mais otimista. Então essas pessoas bem diferentes. E aí essa menina... Gente, eu esqueci o nome da garota. Marian? Acho que é Marian. Ela vai lá morar com as tias. E ela, na verdade, vai descobrir que o pai dela torrou o dinheiro da família. Deixou as tias na Rua da Amargura. Ela vendeu as propriedades da família. Ela não, ele, né? O pai vendeu as propriedades da família. Gastou o dinheiro na farra. E deixou as irmãs sem nada. Então, as irmãs, para terem alguma coisa hoje, e elas são lá ricas em Nova York, a Agnes teve que casar com um cara lá, o Van Ryn, que era aparentemente um homem péssimo. Esse homem, a série já começa com ele falecido, mas a gente vai descobrindo que ela meio que fez esse sacrifício. Ela fez um casamento pra se sustentar. O homem era péssimo, então ela viveu uma vida infeliz com esse cara. Porém, ela virou uma senhora rica. E aí, ela é rica o suficiente para sustentar a irmã, a Ada, que não casa, e agora sustentar também a sobrinha, a Marian. Que é a personagem mais chata de toda a série. Marian é muito chata, mas os ricos insuportáveis, maravilhosos. Indico, eu acho sim a série bem parecida com Downton Abbey, embora eu acho que ela tenha uma ênfase maior nessa coisa de ricos insuportáveis e de disputa ali, de influências. O negócio é bem mais, eu acho, sujo do que ele aparece no Downton Abbey. Mas caracterização muito bacana, atuações também muito bacanas. Adorei, amei essa série. Tava aqui reclamando de ser a chata que não gostava de nada. Gilded Age, adorei, recomendo muito. Vi na HBO Max, não sei se eu já tinha falado. Aí vamos então para os podcasts. Eu sempre falo isso, eu vou editar o vídeo e fico, meu Deus, fala tudo errado. Eu ouvi 2 podcasts, tá? Primeiro foi Paciente 63, dica da Tati que ela deu aqui nos comentários. E é uma série, né? É tipo uma série... Como é que fala isso? Não sei. Audiosérie? Sei lá. Ouvi no Spotify e é com a Mel Lisboa e o Seu Jorge. É muito bacana, é uma ficção científica de viagem no tempo, mas ela parte de sessões de terapia, né? Então, começa com o personagem do Seu Jorge, ele aparentemente surtou num banheiro de aeroporto, e aí ele é levado, falando coisas estranhas sem sentido, ele é levado pro hospital, e quando ele começa a ser entrevistado, né, pela terapeuta, na verdade a terapeuta tenta entender o que aconteceu com ele, fazê-lo falar, a história vai se desenrolando, a gente vai descobrindo que, na verdade, ele é um viajante no tempo. Tem a ver com epidemia, pandemia, né, a viagem do tempo, então tem... Já dialoga aí com certas obras, né, que tem a ver com isso, 12 Macacos, enfim, essas ideias, essas obras de viagem no tempo para impedir uma tragédia, uma catástrofe, uma hecatombe mundial. E aí, nesse caso, tem a ver com pandemia, dialoga um pouco com o que a gente está vivendo. E tem 2 temporadas, eu ouvi as 2 temporadas e achei muito bacana. Foi uma ótima dica, Tati, eu amei, adorei. Eu não sei o quão acurada a série é em termos de linha do tempo. Chega uma hora que o negócio fica muito confuso, linha do tempo, viaja pra lá, viaja pra cá. Eles inventam umas maneiras lá de resolver problemas, então o tempo se bifurca, as pessoas têm uns eventos, elas têm que sonhar, outra coisa que eu amo, elas têm que sonhar com uma parada pra poder encontrar outra pessoa. Tipo assim, você tem que sugestionar um sonho pra alguém, aí essa pessoa sonha, e aí quando ela sonha, ela tem um evento
Garnier Mallet, sei lá, com outra pessoa, e aí essas pessoas vão se encontrar, não sei que linha. Gente, eu amei. Eu não faço, eu nossa ideia se faz sentido, não tentei entender não, confesso que eu não tentei botar no papel, assim, entender direito se fazia sentido, mas ouvindo, assim, do jeito que tava, eu amei, e assim, eu gostei muito da atuação vocal. Não sei se fala assim, mas eu gostei muito da atuação da Mel e do Seu Jorge, que tem uma senhora voz, né? Então, eu gostei muito. Foi, assim, uma novela de ficção científica auditiva pra mim. Radionovela. Amei, recomendo bastante. Me digam aí se vocês ouviram, o que vocês acharam. O outro podcast chama Simone Existe e é um podcast dedicado à obra da pensadora francesa Simone Weil, que é uma pensadora de que eu gosto muito. Eu li alguns livros dela, eu gosto muito dos pensamentos dela e da figura dela, enfim, acho ela fascinante. E o podcast é tocado por 2 estudantes universitários, pelo que eu entendi, acho que eles são acadêmicos, pesquisadores, que são a Gabriela Porto Alegre e o Rafael Bublitz. A Gabriela traduziu recentemente um livro da Simone, um livro de poemas, nem sabia que a Simone escrevia poemas. Nesse podcast, eles vão comentar as obras e as ideias da Simone Weil, e eles sempre convidam algum acadêmico, pesquisador que seja também entendido, pesquisador, estudioso da obra da Simone. Então eu gostei muito, assim, das discussões, especialmente dos livros que eu li, porque acho que foi onde eu entendi mais, mas eu acho o podcast bom, inclusive, para os livros em que eu não li, onde eles vão discutir ali outras ideias. Eu não acabei de ouvir o podcast ainda, se eu não me engano, eu ouvi 3 episódios. Não é um podcast muito grande, ele não tem muitos episódios, então eu acredito que eu vou acabar já nesse próximo mês. Mas eu gostei muitíssimo, porque foi um formato, assim, que eu gostei bastante de discussão da obra de uma escritora. A Simone Weil, até onde eu sei, ela não publicou nada em vida. Ela teve muitos escritos, ela morreu muito jovem, né? E aí depois é que foi se reunindo as coisas que ela escreveu e publicando. Aqui no Brasil a gente tem publicação de algumas coisas, né? Pela supressão dos partidos políticos, O Peso e a Graça, Em Busca de Deus. Tem alguns outros, um que eu queria muito que fosse traduzido é O Desenraizamento, que esse tá há anos sem tradução. Eu tenho a edição em francês e fico ensaiando para ler, mas ainda não aconteceu. Mas eu espero que alguém aí se movimente e traduza aí pra nós esse livro. Então é isso, esses foram os filmes, séries e podcasts que eu ouvi e assisti esse mês. Foram essas as coisas que eu andei acompanhando. Me digam aí se vocês viram alguma dessas coisas, que vocês acharam. Eu acho que vários de vocês devem ter visto Grace and Frankie e Stranger Things, pelo menos. E me digam aí também. Como sempre, eu pego dicas ótimas com vocês. Muitos de vocês têm me indicado Better Call Saul, não sei se é assim que fala, mas eu fico meio assim de assistir porque ela é spin-off de uma outra série que eu não assisti, mas se eu não me engano a Bárbara disse aqui que até dá. Assim, se você não vai ter muito aquela relação afetiva com os personagens por conta da série anterior, mas que dá super pra acompanhar, eu vou ver aí se eu consigo alcançar. Então é isso, gente. Ficamos aí com as dicas. Quem quiser deixar suas dicas, coloca aí nos comentários que eu vou adorar. Beijinhos e até a próxima. Tchau!